Vascão da Gama, Rodrigo Brandão. Muito bem, Azevedo. E o zagueiro João Vitor, primeira contratação do Vasco para essa temporada 2024, chega ao Rio de Janeiro hoje, na parte da tarde, para fazer exames e assinar contrato com o Vasco da Gama. Contrato de 5 anos, vai até o final de 2028. O Vasco desembolsou 6 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais, para contar com esse jogador que veio do Benfica e tinha o interesse também do Botafogo. O detalhe é que esse valor pode aumentar, de acordo com alguns gatilhos que existem no contrato do jogador. João Vitor tem 25 anos, é cria da base do Corinthians antes de ser negociado ao Benfica de Portugal. Mas na equipe encarnada ele teve pouquíssimas oportunidades e agora ele volta ao Brasil para vestir a camisa do Cruz Maltino. Essa é a primeira contratação da era Alexandre Matos no Vasco da Gama e o clube não pretende parar por aí. Mais jogadores estão na mira do Vasco, os principais, o atacante Vargas do Atlético Mineiro e o Wesley do Cruzeiro. Essa é uma posição que o Vasco corre atrás com urgência, até para repor os jogadores que deixaram o clube, casos do Sebastião Ferreira e do Alex Teixeira. Então essa, pelo menos por enquanto, é a prioridade maior do Vasco. Enquanto esses jogadores não chegam, o Vasco vai fazer uma reposição com as próprias pratas da casa. O técnico Ramon Dias vai integrar a equipe profissional 4 jogadores do Sub-20. O principal deles, o atacante Ryan, jogador que vem sendo tratado como uma joia da base do clube, chegou a atuar em algumas partidas na temporada passada na equipe profissional, voltou para as divisões de base e retorna para se integrar ao elenco do técnico Ramon Dias. Além dele, o goleiro Pablo, o lateral esquerdo Julião e o meia Marlon Santos também vão integrar a equipe profissional. Outros jogadores retornam de empréstimos. São os casos do volante Rodrigo e do goleiro Alexander. Esses jogadores, tanto os dois que retornaram de empréstimo quanto os jogadores que vieram da base, ainda não sabemos se serão utilizados nessa pré-temporada que o Vasco vai fazer no Uruguai a partir do dia 8. A gente lembra que o Vasco precisa ter um time para jogar o Campeonato Carioca. E como vai ficar fora do Rio até o dia 22 de janeiro, o técnico Ramon Dias vai precisar montar uma equipe para disputar as 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Então ainda não sabemos se esses jogadores vão viajar com os demais atletas do profissional ou se permanecerão no Rio para disputar essas primeiras partidas do Cariocão. Outro que ainda não sabemos se vai viajar com o elenco principal é o meia Praxedes. Embora já tenha acertado as bases do novo empréstimo com o Bragantino, o jogador ainda não assinou o novo vínculo com o clube, que se espera que seja feito nos próximos dias. E até o dia da reapresentação dos jogadores, no dia 6, isso não acontecer, a ida do meia para o Uruguai para essa pré-temporada é incerta. Valeu, Azevedo! Valeu sim, Rodrigo Brandão, nessa movimentação do Vasco no mercado para reforçar o time pro início da temporada. Tá gostando? O João Vitor chega agora, né? E outras especulações, jogadores assim que voltam de empréstimo. Vamos lá, cara, ao contrário do ano passado, que o Paulo Brax teve que montar um time quase que do zero e montou um time ruim, né? Mesmo com dinheiro à disposição, porque não é tão simples assim, futebol não é receita de bolo. O Alexandre Matos vai herdar uma base. O time que o Vasco tem hoje não é um time para brigar por títulos, mas também não é um time para fazer 9 pontos no primeiro turno. O Vasco hoje tem um time que você pode começar um trabalho fazendo contratações pontuais. O que o Vasco precisa? Um zagueiro. Trouxe o João Vitor. Zagueiro que surgiu muito bem no Corinthians, não estava jogando no futebol português, mas às vezes acontece, né? O cara não se adapta a uma outra escola, volta pro futebol brasileiro que ele conhece, de repente ele, com novos ares, é capaz de voltar a desempenhar o futebol que ele já desempenhou. Então gosto muito dessa contratação e desse investimento. Muita gente fala da questão do preço, mas a verdade é que o jogador bom custa caro. Se você contratar um cara que vai performar, deixa de ser um gasto, passa a ser um investimento, né? Só é gasto se o cara não performar. Se o cara performar, claramente você fez um bom investimento. O futebol de hoje funciona assim. Se você quiser um grande jogador, você vai ter que abrir o cofre e pagar caro, pagar alto, para que ele venha pro seu clube. E aí você começa a pensar em outras posições. O Vasco precisa de pontas, a gente ouviu o nome do Vargas. O Vasco precisa, de repente, de um outro camisa 10, né, para revezar com o Payet, que não vai conseguir jogar todas as partidas da temporada. Um reserva pro Verratti. Essa posição urgente. O Vasco tava com o Sebastião, né, na reta final.
do Campeonato Brasileiro. O Sebastião não vai ficar. É fundamental que o Vasco encontre um reserva pro Verratti. O Verratti sozinho, já com idade avançada, também não vai conseguir jogar 40, 50, 60 jogos na temporada. E 90 minutos de todos eles. Então é uma posição que o Vasco tem carente. Só que o Vasco tem tempo para fazer isso. O primeiro semestre do Vasco é basicamente disputar o Campeonato Carioca, fazer a pré-temporada que vai fazer no Uruguai e passar de fases da Copa do Brasil. A gente lembra que o Vasco, em 2023, foi eliminado pelo ABC. Isso não pode acontecer de novo. Disputa de pênaltis. Mas com o time que o Vasco tem atualmente, o Vasco tende a se classificar diante dos adversários mais fracos e chegar nas fases mais avançadas da Copa do Brasil. E aí, lá para abril, maio, você consegue mapear jogadores que mudam o time de patamar. Não é o momento, porque a janela europeia que ferve mesmo é só no segundo semestre. O momento atual é identificar as carências do elenco e fazer contratações pontuais. Tô gostando do movimento, sem pressa. Eu acho que não é momento de pressa. Pressa era lá na janela anterior, que o Vasco tinha 9 pontos e precisava desesperadamente de encontrar jogadores que pudessem tirar o Vasco daquela situação. Foi o que aconteceu. O Vasco trouxe o Verratti, trouxe o Payet, e esses caras livraram o Vasco do rebaixamento. Agora não. Agora é melhor observar com cautela, já botar os scouts para trabalhar. Tem uma base montada e você tem que reforçar essa base, reforçar esses jogadores. Outra posição que eu não citei, o Vasco vai precisar de um goleiro reserva. O Ivan saiu, tá sendo disputado aí por diversos times. Nesse momento o Vasco só tem o goleiro refrescante, né, o House, e o Alexander, além do Léo Jardim. O Léo Jardim jogou os 38 jogos do Campeonato Brasileiro, né? Aliás, espetacular o que ele fez nesse Brasileirão. A gente já tá em 2024, mas eu não canso de dizer isso, que o Vasco está na primeira divisão em 2024 por conta desse cara também. Então, ou só principalmente dele. Eu ainda acho arriscado você ter 2 garotos que pouco jogaram como reservas imediatos. Eu acho até que o House tem potencial para ser um bom goleiro. Eu gostaria de ver ele jogar o Campeonato Carioca, por exemplo, né? Mas a verdade é que ele jogou muito pouco. Então falta essa experiência, essa maturidade. Isso acontece também com o Alexander. A maioria das vezes que os dois jogaram foram na fogueira, né? Eles não tiveram uma sequência. Quem sabe o Vasco não utiliza o estadual para isso. Até porque, como o time vai estar em Punta del Este, né? Tem jogos que batem, vai ser impossível o time principal disputar essas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Oportunidade pra gente ver alguns garotos, como disse o Rodrigo Brandão. A Ana Forte tá aqui, Vasco busca goleiro e lateral esquerdo pra reforçar o elenco. Lateral esquerdo reserva, o Piton é um titular absoluto. Titular, né? Falta um lateral esquerdo reserva. Na direita, a gente vai ter que ver que Puma Rodrigues vai disputar o Brasileirão pelo Vasco, né? Se vai ser o Puma do estadual do ano passado, se vai ser o Puma do Campeonato Brasileiro. Acho que o time tá bem servido com o Puma, com o Paulo Henrique. Falta um primeiro volante também, né? Hoje é só o Zé Gabriel, né? Tem algumas posições carentes, mas o Alexandre Matos vai ter tempo aí pra analisar. Cara, o Alexandre Matos, assim, é diferente, né? Com todo respeito à pessoa do Paulo Brax, mas você começar com um profissional como Alexandre Matos, o Rodrigo Caetano estava também no páreo naquela ocasião. Eu, particularmente, acho que o Rodrigo seria uma excelente opção pro Vasco pela identificação que ele tem com o clube, né? Pra quem não sabe, o Rodrigo tem uma identificação real com o Vasco da Gama. Primeiro rebaixamento, ele foi quem montou o time que subiu. Isso, exatamente. E ele gosta do clube. Eu tô falando com conhecimento de causa. Então, assim, era um cara que quando surgiu o nome dele, eu falei, pô, vai cair como uma luva nesse Vasco com a SAF. Mas veio o Alexandre, que é um excelente profissional também. Passa uma credibilidade pro mercado, né? É diferente, né? É muito diferente. A Malu tá dizendo que é muito dinheiro pra pagar um zagueiro. É aquela situação. São novos tempos do futebol. Exato. Às vezes os valores assustam, mas se a gente comparar com os valores que eram praticados há 10, 15 anos, fazer uma correção monetária não é nada muito absurdo, não. Pois é. Iniciar a temporada de maneira, pelo menos, tranquila pros seus torcedores. Que 2024 seja mais leve, né, cara? Tranquilidade é tudo que eles merecem e precisam, né? Pra nenhum comentarista passar mal em jogo nenhum, né? Pois é. Fala, Rodrigo Brandão. Muito bem, Azevedo. E o zagueiro João Vitor, jogador de 25 anos, primeira contratação do Vasco para 2024, desembarcou no aeroporto Tom Jobim na tarde de hoje e dá início à sua passagem pelo Vasco da Gama. Contrato de 5 anos, o Vasco pagou 6 milhões de euros para contar com o zagueiro do Benfica e ele se mostrou muito
muito feliz em vestir a camisa do Vasco. Antes mesmo de embarcar lá em Lisboa, ele mandou uma mensagem para os torcedores vascaínos nas redes sociais, agradecendo o carinho deles e agradecendo também ao Vasco por proporcionar essa oportunidade de vestir o manto cruz-maltino. Contando com os jogadores que retornam de empréstimo e também com jogadores que foram puxados da base pelo técnico Ramon Dias, o Vasco tem no seu elenco atual 32 atletas e o clube ainda busca pelo menos mais 3 contratações para os setores de meio campo e ataque. Dos jogadores que voltam de empréstimo temos o goleiro Alexander, o volante Rodrigo e os atacantes Lucas Oliveira e Zé Santos. Já os jogadores da base que pretendem ser utilizados pelo Ramon Dias são o goleiro Pablo, o lateral esquerdo Julião e o meia Marlon Santos, além, é claro, do atacante Ryan, jogador que se destacou no ano passado, fazendo inclusive boas partidas pela equipe profissional. A gente lembra mais uma vez, os jogadores se reapresentam no próximo dia 6, sábado agora, vão fazer uma bateria de exames e 2 dias após, na segunda-feira, dia 8, viajam para Punta del Este, onde vão fazer a pré-temporada, disputando inclusive um torneio amistoso. A primeira partida do time titular do Vasco acontece no dia 18, partida contra o São Lourenço, primeira das 2 partidas amistosas que a equipe vai disputar lá no Uruguai. A segunda vai ser no dia 21 contra o Deportivo Maldonado do Uruguai. O retorno da delegação acontece no dia 22 e no Campeonato Carioca a equipe principal deve estrear no dia 25 contra o Madureira em São Januário. Como última informação, o Corinthians anunciou ontem a contratação do meio-campo Rodrigo Garro, destaque do Tajeres da Argentina, jogador que estava na mira do Vasco para reforçar o elenco para essa temporada. Sendo assim, o Vasco vai atrás de um outro jogador de meio-campo, um meia de ligação que chegue para brigar com o Paulinho, com o Payet pela titularidade no meio-campo vascaíno. Valeu, Azevedo? Valeu, sim. Rodrigo Brandão trazendo informações do Vasco da Gama. Agora, eu tô vendo uma divergência de opiniões, né? E ainda bem, eu sempre acho que as opiniões divergentes enriquecem. Sim. Sobre torcedores do Vasco. O Vasco podia ter já montar um time principal para disputar esse Carioca pra gente perceber como o time tá. Eu, particularmente, acho que o Vasco acerta na decisão de priorizar a pré-temporada, sair daqui, né, buscar um ambiente que possa dar tranquilidade pro Ramon Dias trabalhar nesse início de ano, né, Vitor? Foi um pedido do próprio Ramon Dias. Sim. Fora é uma palavra difícil, vamos lá, a internacionalização. Saiu, que bom. Da marca. Porque você começa a se acostumar a jogar competições fora do país de novo, né? O Vasco não se classificou, por exemplo, para a Sul-Americana, então não vai disputar nenhum outro torneio, só Copa do Brasil, Carioca e Brasileirão. Mas o objetivo é certamente voltar à Sul-Americana, voltar à Libertadores. E aí você vai se ambientando. Eu achei a ideia inteligente, você respira novos ares. Enfrenta adversários que se comportam de maneira diferente. E desculpa, vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou do Campeonato Carioca, adoro o Campeonato Carioca. Só sou jornalista graças ao Campeonato Carioca e aos times pequenos do Rio de Janeiro. Mas é mais legal você pegar o São Lourenço ou você pegar o Boa Vista? E eu falo isso com um profundo respeito ao Boa Vista, adoro todo mundo de lá, já cobri vários jogos no estádio Alcir Rezende, mas eu entendo que é uma oportunidade que o Vasco não pode deixar passar. Se o regulamento permite, eu citei o Boa Vista como um time aleatório, que poderia citar qualquer um dos outros, dos quais sou fã do trabalho que é realizado por lá, né? Porque é um trabalho de abnegados. Porque você procurar recursos para manter esses times em atividade é muito difícil. Mas se o regulamento permite nas 3 primeiras rodadas, você não utilizar os principais jogadores, eu acho que não custa nada você fazer uma excursão, enfrentar times diferentes. O Vasco fez isso ano passado, enfrentou o River Plate, enfrentou o Inter Miami, e aí depois você volta e valoriza a competição. O Vasco vai se classificar, muito provavelmente, para as semifinais, mesmo abrindo mão aí desses 2-3 primeiros jogos. O Brandão falou do jogo contra o Madureira, né? Que em tese vai ser a estreia do Vasco no estadual, no dia 25. São 2 partidas que o Vasco joga com o Sub-20. Por coincidência, justamente Boa Vista, o adversário da primeira rodada, né? Não foi proposital, falei aleatoriamente. E depois contra o Sampaio Correia, né? São os 2 jogos que o Vasco vai ter com o time Sub-20. Da terceira rodada em diante, ao invés de 11 jogos, o Vasco joga 9. Se dentro desses 9 jogos o Vasco fizer uma pontuação satisfatória, ele vai acabar se classificando para a semifinal do mesmo jeito e vai ter aproveitado uma oportunidade única, né? Que você viajar, conhecer outros jogadores, de repente observar mais de perto um atleta
que o scout esteja interessado. E aí depois, cara, tem um jogo contra o Bangu que tá marcado pra Moça Bonita, mas que pode ser em Brasília. Existe essa possibilidade. O Campeonato Carioca tem muito disso, né? São muitos jogos fora do Rio de Janeiro, embora seja o Campeonato Carioca. Eu acho que isso não é desrespeitar a competição e não vejo problema nisso. Se o regulamento permite, eu acho que o Vasco tem condição de fazer sim. Eu também acho que tá correto, apesar de respeitar as opiniões contrárias, né? Que eu tô vendo que são muitas também. Outra coisa, o estadual normalmente ilude muito. A gente observa alguns times que fazem campanhas muito ruins no campeonato estadual e depois voltam no segundo semestre e conseguem grandes competições. Eu vou lembrar que o Botafogo não classificou nem pra semifinal, foi campeão da Taça Rio. E depois o primeiro turno do Brasileiro foi o melhor primeiro turno da história do clube e da competição. Óbvio, teve tudo o que envolveu o Botafogo no segundo turno que tirou o título. Mas isso mostra que o futebol é muito cíclico, né? Então não é, de repente, uma série de 2, 3, 4 derrotas no estadual que vai dizer que o trabalho tá certo ou tá errado. Olha aqui, o Marcelo Leal. O Vasco vai sim se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, mesmo abrindo mão desses 2, 3 primeiros jogos. Irônico. Hein? Ele tá sendo irônico. Disse Vitor Costa, torcedor do Botafogo com amnésia. Eu queria lembrar ao amigo, como é que é o nome? É Marcelo, né? Marcelo, um abraço, meu amigo. Tamo junto, obrigado pela participação, pela audiência. Que no ano passado o Vasco também abriu mão dos 2 primeiros jogos do campeonato. O Vasco jogou com o Sub-20 contra o Madureira e com o Sub-20 contra o Audax. E o Vasco se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca. Se o Botafogo não se classificou, problema do Botafogo. O Botafogo não foi capaz de se classificar. Mas o Vasco cumpriu o planejamento dele no primeiro semestre. E aí acabou o estadual, aconteceu o quê? Fez 9 pontos no primeiro turno ridículo. O que só prova que o estadual não é parâmetro pra gente fazer esse tipo de análise. É um campeonato que você tem que levar a sério, tem que buscar. Óbvio que o Fluminense quer o tricampeonato, óbvio que o Vasco quer voltar a ser campeão, o Botafogo quer voltar a ser campeão, o Flamengo quer acabar com essa sequência de títulos do Fluminense. Todo mundo vai jogar e vai levar a sério. É uma competição importante, embora não seja mais importante que as outras. Mas não tem problema nenhum você abrir mão de 1, 2, 3 jogos pra de repente ganhar um dinheiro e fazer uma excursão. Do Bernardo. De novo o Vasco se interessando no meio argentino e deixando o Corinthians chegar na frente. Ano passado foi com o Rojas, do Racing, agora com o Garro. Abre o olho, Vascão, abraço, galera. Foi até bom não ter trazido o Rojas, né? Também A primeira impressão que ele deixou no Corinthians foi muito ruim, pode até melhorar esse ano. Péssima. Azevedo, o Ramon Dias já falou algo a respeito sobre a posição do Payet? Vai de ponta esquerda mesmo? Ainda não falou, mas o Ramon Dias utilizou na maior parte do tempo o Payet de ponta esquerda. Eu não gosto. Mas o esquema do Ramon Dias não tem um camisa 10. O Ramon joga no 4-1-4-1. Ou o Payet vai jogar por dentro, ou ele vai ter uma responsabilidade de marcação que talvez ele não seja capaz, ou ele vai jogar por fora, pelo lado esquerdo, e algum volante vai ter que fazer a cobertura pra ele. Vamos ver onde é que o Ramon Dias vai encaixar o Payet, mas não é uma decisão fácil, não. E ele vai ter que encaixar, né? Não tem mais desculpa. Porque se no campeonato do ano passado a desculpa é que ele tava fora de forma, tava voltando, dessa vez ele vai fazer a pré-temporada, né? É verdade.